Então nós estamos aqui, vamos ter o nosso segundo sermão nessa subsérie, vamos chamar assim, né, no livro de Josué, além do Jordão. A gente viu na semana passada o capítulo 7, que foi o primeiro desse segundo tomo do livro. Hoje nós vamos ver o capítulo 8. E eu queria trazer aqui um daqueles mapas que a gente trouxe da outra vez, só para a gente ter ali uma visão da onde as coisas aconteceram. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que não participou de nenhuma dessas, mas só para a gente ter aqui uma ideia, tudo aconteceu aqui, né? O povo veio do deserto por aqui, por Moabe, foram as últimas batalhas, as últimas vitórias, conquistaram lugares onde pelo menos 2,5 tribos depois ficariam alojadas ali, tá? Mas, então aqui mostra o Monte Nebo ali, está aparecendo? Tá, né? Meu dedo duro ali. E onde Moisés avistou a Terra Prometida, antes de falecer, antes de morrer, por 120 anos. O povo ficou ali por muito tempo ali em Sitim, acampado, até que o Senhor chama a Josué. Ele manda os espias para Jericó, toda aquela parte que a gente viu, de Raabe, que a acolheu, que os escondeu, e fez um pacto com eles, né? Ela creu no nosso Deus, e os espias então falaram para ela: se você seguir, se você colocar aquele pano vermelho pendurado na sua janela, nada vai acontecer com a sua casa. E assim foi. Eles destruíram Jericó. Então, digamos assim, que os judeus, tudo que foi feito com Deus. Mas você já teve alguma vitória grande na tua vida que de repente você fala: pô, teve alguma parcela de mim naquilo, né? Eh, por exemplo, eu me lembro muito algumas tolices que eu cometi ao longo da minha carreira cristã, que já são muitas décadas. Então tive bastante tempo de acertar e tive bastante tempo de errar também, né? E chegou a sair da minha mente, saiu da minha boca, portanto, primeiro esteve na minha mente, no meu coração. Eu cheguei a falar e eu já compartilhei isso com vocês, não é novidade, que eu falava que fazendo sempre aquele contraponto contra a estabilidade do serviço público e tal, né, falava: "A minha estabilidade quem faz sou eu". Desculpa o termo, mas que idiotice, né? A minha estabilidade quem faz é o Senhor. Sempre foi, sempre foi. E parece que naquele momento ali, depois de uma vitória muito grande em Jericó, o povo olhou para Ai, né, que a flechinha mostra. Interessante isso, né? Deixa eu derrubar. Voltou, né? Essa flechinha aí mostrando, eles estavam em Jericó, então mandam, a gente viu isso no capítulo 7, só estou dando aqui um apanhado, eles mandam de novo alguns espias, Josué manda, e os espias voltam e tem uma posição, digamos assim, pouco equivocada. Eles falam: "Ah, eles não são muitos", né? Então eles vão, eles olham e falam: "Olha, manda só alguns, 2 ou 3 mil homens que é suficiente". E Josué também, erradamente, acaba aceitando aquilo como verdade e vai. Então, o que que acontece? Eles apanharam. Eles apanharam dos homens de Ai. Então, o cenário que a gente tem, lógico que eles não apanharam porque o exército de Ai era tão poderoso assim e o deles tão fraco assim, mas porque havia pecado, né? A gente viu isso na semana passada, um homem, Acã, o senhor tinha falado que tudo que fosse pego de valor em Jericó era como as primícias, ia ser para o senhor, e um homem, Acã, a cobiça o tomou, e ele acabou pegando parte daquilo, pegou uma parte de prata, uma parte de ouro, um lingote de ouro e uma túnica. Uma túnica que devia ter algum valor, e ele ficou encantado com a túnica, como se fosse possível usar aquela túnica ali no meio do povo, né, mas ele pegou aquilo e o senhor entendeu que aquilo era uma afronta, né. Então, esse é o momento
que começa o capítulo 8, que eu queria trazer para vocês. É como se o nome de Ai fosse trocado por derrota. Vocês que estão lá atrás, né, já que está faltando espaço aqui na frente, mas tudo bem, né, talvez, mas dá para ver ali, né, derrota. Esse é o como eles olhavam para Ai. E é interessante que a gente vai ver Deus falando com Josué, justamente nesse momento, que tinha um momento que tinha o potencial de paralisá-lo. Eu não sei se você encontra assim, se você consegue pensar em alguma derrota que você teve no passado, que você tende a fazer o quê? Você fala: "Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca", né. Então a gente tende a jogar um tapete por cima da situação, dificilmente a gente tende a encarar. Algumas vezes já percebeu que tem alguns pecados recorrentes na nossa vida? Que você vai e você fala: "Da próxima vez eu não vou cair". E aí quando você vê, a tentação, ou seja, a situação te pega da mesma maneira e te derruba de novo e de novo. Então você fala: "Bom, eu não vou mais participar de redes sociais, eu não vou mais vou vender minha televisão", sei lá, que tipo de coisa você pode falar. Mas é interessante que nós vamos ver aqui algumas que Deus não é nesse lugar que Deus nos quer. Quando nós estamos ali derrotados, isso me fez lembrar de alguns filmes, são filmes também recorrentes, eh, e eu não consegui lembrar o nome, pedi até a ajuda do meu amigo chat aqui, mas ele me deu um nome dos filmes, não era esse filme. Mas eu lembro de um filme que, a Elisa está aqui, né, a Elisa, como americana nascida no Brasil, mas está acostumada lá, é porque os filmes que a gente vê de Hollywood, parece que nas escolas sempre tem aqueles valentões, não tem? Aquelas escolas assim, não sei qual é o grau lá, mas aquelas crianças de 10 a 12 anos, mais ou menos nessa faixa. E eu lembro de um filme que tinha um menino meio nerd e tal, e ele lembra um pouquinho de mim, que eu era meio gordinho quando era dessa idade mais ou menos. E esse menino vai, e aí tem aquela turma, tem sempre um valentão, 1 ou 2 anos mais velho, né, que manda ali no pedaço, que o menino, toda vez que ele ia passar ali no pátio para entrar para a escola, eles ficavam zoando, tal, e aquele menino chegava a ser humilhado, humilhado, a ponto de não querer mais ir para a escola, pelo ponto de esperar o sinal da escola bater, para ele entrar correndo, mesmo depois perdendo ponto, porque é o menino que sempre chega atrasado, mas tudo para evitar passar por aquela situação, né. E é interessante que nesse filme, que eu me lembre, né, tinha um zelador, espécie de coisa assim, da escola, e que vê a humilhação daquele menino, aquela coisa recorrente, e aí as menininhas, a turma, né, uns dão risada, tal, e o menino ficava meio como o bobo da corte ali. E aí ele se condói, por misericórdia, chegou: "Vem cá". Ele era um ex-boxeador, boxeador aposentado, vamos dizer assim, né, e ele começa a ensinar o menino algumas regras, alguns passos para que ele pudesse se defender e fazer frente àquela situação, né. E até o ponto no filme que, obviamente, o menino vai, coisa que ele fazia sempre, entrando na escola, e aí chega a turma lá, sempre tem um valentão e os macaquinhos em volta, né, para fazer para aplaudir a maldade, né. E aí ele fica lá, e aí quando o cara vem, ele dá um golpe só. Ele dá um golpe só e nocauteia o grandão. E aí ele virou meio que ídolo da escola, coisas assim, né, porque ele conseguiu vencer o mal. Ele conseguiu, a despeito de todas as dificuldades. Parece que esse coach, esse técnico, né, esse zelador da escola, tem um pouco daquilo que Deus quer fazer para mim e para você, né. O que Jesus deixou nos seus ensinamentos e tudo mais. Ele não quer a gente contra as cordas. Ele nos ensina a superar as derrotas que a gente tem na vida. E quem nunca teve uma derrota na vida, levanta a mão aí. Então, esse vai ser o nosso tema nesse 8º capítulo, superando as derrotas. Superando as derrotas. Cada vez eu me convenço mais que esse livro de Josué, né,
O nome Josué tem a ver com o nome de Jesus, e é como se Josué estava ali trazendo o povo para a terra prometida, né? Então ele, de alguma forma, ele simula o que Jesus veio trazer para a gente. E nesse momento aqui, a única coisa é que a gente viu Josué errando e a gente não consegue ver na Bíblia Jesus errando, né? Por isso Jesus é o nosso melhor e definitivo Josué, se a gente pode dizer assim. Amém? Então, superando as nossas derrotas, eu queria ler só 2 versículos, e aí o resto a gente vai lendo ao longo da explicação. Versículo 5 do capítulo 8 vai dizer assim: Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Como fizeram antes. Eu creio que tem uma chave muito importante de tudo que nós vamos ver hoje aqui. Para todo aquele que sofre de algumas derrotas crônicas, ou pelo menos reincidentes. Aquilo que você fala, nunca mais vai acontecer isso. Toda semana eu falo, essa semana eu não vou comer açúcar. Aí o primeiro cafezinho que eu vou tomar, eu não resisto e tenho que colocar. Estou dando um exemplo bem chulo, mas para a gente pensar nas coisas que podem ser nossas derrotas crônicas, aquelas recorrentes, né? Então, nós nos tornamos muitas vezes presas fáceis do inimigo, qualquer que seja ele. Todas as vezes que ele nos encontra, ele nos ataca da mesma maneira e nos machuca, muitas vezes nos humilha, como o menino do filme, como acontecia com o menino do filme. Mas Deus não quer que nós tenhamos uma vida de derrota. E ele vem ao nosso socorro no momento em que o nosso medo parece que quer nos derrotar. E eu queria, então, que a gente pensasse nisso aqui, eu vou pular uma parte, e pensar que para superar nossas derrotas, Deus nos chama a dar alguns passos de fé. E são 4 passos que eu queria compartilhar com vocês ao longo dessa mensagem. Amém? Queria orar mais uma vez para que o Senhor nos acompanhe em tudo que a gente for fazer aqui. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço por esses irmãos que estão aqui, por aqueles irmãos que vão nos escutar pelo YouTube. Pai, fala ao nosso coração. Nos ensina a olhar esses passos como se nós estivéssemos no espelho mesmo, avaliando a nossa própria vida. Porque esse livro de Josué não está só para nos contar uma história, para que depois a gente possa conhecê-la. O Senhor colocou todos esses detalhes, inclusive as fraquezas desses homens que compunham o povo judeu ali, porque o que o Senhor quer é que a gente olhe para eles e nos veja também. E assim possamos crescer na nossa fé e aprender, ó Pai, a superar as nossas derrotas, os nossos erros do passado. Te agradecemos por isso e pedimos a sua companhia, em nome de Jesus. Amém. Bem? O primeiro passo que eu queria compartilhar com vocês é justamente esse. Não tenham medo, não desanimem. Isso vem logo no começo aí, logo no primeiro versículo do capítulo 8, quando ele diz assim: Eu disse, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai, e eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Interessante, né? Existem 2 coisas aqui. Vamos ver só uma coisa aqui. Eu pulei uma parte aqui antes de ler, e eu queria comentar justamente isso, que Josué, vamos pensar aqui um pouquinho, né, para a gente poder entrar no coração e no espírito do que o texto vai nos contar. Josué e os israelitas podiam ter medo do quê? 2 temores que atingem muitas vezes a gente mesmo. O primeiro deles é:
A gente errou. Acã tinha feito aquela besteira, Deus manifestou a ira dele, fizeram todo aquele sorteio para poder chegar no homem que estava com as coisas escondidas na tenda, dando oportunidade para ele, eu entendo assim, para que ele se arrependesse e falasse, mas ele não fez. Então ele foi até que tivesse que ser, ele foi apedrejado, tal. Então foi uma situação feia. E Deus falou: "Ó, vocês perderam porque tinha pecado no meio de vocês." É como se eles tivessem pedido perdão, foi todo o processo e tudo mais, puseram uma pedra sobre aquela família, tudo mais. Mas e o dia seguinte? Já passou por essas coisas? Você fez uma besteira, você pede perdão a Deus, você sabe que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, mas algo dentro de você fala: será? Porque quando a gente peca, existe uma coisa que é o pecado em si, óbvio, que a gente precisa de perdão, mas existe, parece que, uma quebra de relacionamento. Eu sei que parece que a gente está se repetindo um pouquinho de domingo passado, mas eu queria que você pensasse nisso. Você percebeu, ainda quem tem filho adolescente, ou, ou já teve, ou tem filho ainda em idade infantil, quando está tudo bem, ele está querendo ficar do teu lado. Sim ou não? Mãe, pai, blá, 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 não sei o quê. Aí, de repente, você vê o moleque indo para o quarto, quer ficar com a porta fechada, não quer mais conversar. O que está acontecendo? Pode ir atrás se tem alguma coisa, né? Tem uma quebra de relacionamento. O marido traindo a esposa, sei lá, né? Por mais que ele queira, não vai ser a mesma coisa o relacionamento, né? Se ele puder, vai arrumar o futebol, vai arrumar o bar, vai arrumar todas as desculpas do mundo para não ter que encarar. Por quê? Porque quando ele encara a esposa, ele tem que encarar a mentira. E ele tem que ir aumentando a mentira, aumentando a mentira. Então, tem uma quebra de relacionamento. Então, o primeiro medo de todo mundo que peca, eu acho que é esse: será que o Senhor continua comigo? Será que o Senhor vai me tratar da mesma maneira? Essa quebra do fluxo relacional, a gente pode dizer, tá? Meu erro, meu pecado mudou o estado de ânimo de Deus para comigo? Graças a Deus, né, eu não vou projetar aqui, mas tem textos como Miqueias 7,18 que fala: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o teu amor, ou a tua misericórdia, algumas versões falam, né? Então, a gente tem essa certeza no Senhor. Então, lembre-se que a chave sempre é o arrependimento autêntico. Quando a gente se arrepende mesmo, talvez fosse que Deus esperava do Acã antes da destruição e não conseguiu ver, ele espera da gente também. Então, a gente pode ter essa certeza que quando nós estamos realmente arrependidos, fala: eu não quero mais cair, eu não quero mais entrar naquele mesmo beco, cair no mesmo pântano. E Deus vai nos perdoar, realmente. Esse é um. Então, será que teremos condições? E outro, esse é o primeiro medo. O segundo medo é: será que nós vamos conseguir vencer Ai, no caso dos judeus ali, depois de demonstrarmos fraqueza, ou seja, ele conheceu as nossas fraquezas. Imagina uma cidade lá no meio, em cima do monte, o pessoal lá em cima do monte, e aí eles sobem, dão jeito, vão, blá, blá, blá. Quando chega, os caras saem. Você imagina uma surra ali bem dada, e o pessoal, os judeus saíram correndo, inesperadamente, pensando que a vitória ia cair do céu, a vitória não caiu, e eles saíram morro abaixo ali, apanhando, e fica uma marca. Falar: será que eu vou ter condição de encarar esses homens? E é justamente nesse ambiente que Deus, então, vem e chega para Josué e fala: Josué, não tenha medo, não se desanime, não se desanime. Mais ou menos a mesma coisa que ele falou no começo, no primeiro capítulo, quando ele fala: tão somente seja forte e corajoso. Ele está repetindo aqui: não tenha medo, não se desanime. E aí ele começa a entrar, então, naquilo que ele vai mostrar para ele, né? Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Então, Deus está falando aqui: eu vou estar com vocês. Eu vou estar.
Em Josué 7, o Senhor falou para corrigir. Falou, levanta daí, né? Josué estava orando, o Senhor, levanta daí. Tem pecado entre vocês. Então ele levantou para corrigir. Mas aqui, o Senhor fala para encorajar. A palavra do Senhor vem para levantar qualquer braço caído pelo medo e pelo desânimo. O medo, muitas vezes, nos paralisa, mas a voz do Senhor nos restaura. Por isso, aqui fala que o recomeço começa quando voltamos a ouvir a voz de Deus. E é o que Deus está fazendo ali com Josué. E isso nos leva a confiar. Por isso eu coloquei essa frase ali, né? Mantenham a sua fé. Todo pastor tem que ser reincidente nisso. Quando está tudo bem, a gente quer ir na igreja, né? É fácil, é gostoso. Quando alguma coisa começa a dar errado, nossa primeira tendência errônea é começar a faltar, fugir um pouco de ter que parar e escutar mais uma vez. Olha, colocar um espelho na frente da gente não quer isso, né? E então a fé parece que ela, quando você não, a nossa fé, não sei que eu já usei várias vezes essa coisa, aqueles bonecos, o boneco da porta do posto de gasolina, né? Aquele que tem que estar sempre soprando nele e ela tá lá bonitona. Quando você tira a, a mangueira, ou você põe só de vez em quando, né? Põe um pouquinho, qual a tendência do boneco? Ele vai, coitado, né? Caindo. A nossa fé é um pouco assim, a gente tem que exercitar. E a gente tem que realmente confiar. Então é por isso que Deus vem aqui e fala para ele, não tenha medo, rapaz, né? Não desanime. Por quê? Porque eu vou estar com você, tá? Então, seguindo um pouco mais aqui, é Deus quem está falando novamente a ele, né? E é interessante que Deus não vai falar primeiro de estratégia, Deus vai falar de encorajamento a ele. E tem uma frase do Salmo 37:5 que ela é muito importante. Ele fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Tudo o que Josué precisava naquele momento é confiar que Deus estaria com ele novamente. E aí a pergunta que eu faço para você é: você tem essa certeza no seu coração que você não está andando só? Antes da gente falar do segundo passo, eu disse, Deus não fala primeiro de estratégia, mas de encorajamento, de força e confiança para retomar a caminhada. Não importa o que aconteceu, Deus te traz aqui para você poder seguir na tua caminhada. O segundo passo que a gente vê no texto, está bem nesse comecinho mesmo, que é enfrente os seus ais, mas dessa vez de maneira diferente. Como o menino do filme acabou enfrentando de uma maneira diferente, né? Não sozinho. E eu queria, então, pensando aqui, Deus manda voltar ao lugar da derrota, não tem desvio, não tem fuga, tem que enfrentar as dificuldades, mas de uma maneira diferente. O fracasso vivido deve ser encarado como um dia ruim, não pode ser encarado como um dia ruim a ser esquecido, mas como uma oportunidade de aprendizado e como uma lição. Tem uma frase do Henry Ford que ele usava muito, o Henry Ford, acho que todo mundo sabe quem é, da Ford, né? Hoje a Ford aqui no Brasil está um pouco derrubada, né? Mas foi pioneira no mundo, né? E ele falava assim: os erros são uma oportunidade de começar de novo de forma mais inteligente. Quando ele tinha um carro, tinha alguma coisa que não funcionava bem, um projeto, ele falou: bom, vamos começar de novo para ser mais inteligente. Mas eu vi de um pastor uma frase que ele também não sabe a autoria. Ele fala assim: alguém disse certa vez que não importa quantos erros você cometa na vida, o que realmente importa é o que você aprende com eles e como aplica o que aprendeu para seguir em frente. Amém? Acho que isso é uma lição muito importante que eu tomo para a minha vida. E com certeza Josué estava aprendendo naquele momento. Dentro desse contexto, o lugar da nossa maior derrota pode se tornar o lugar da nossa restauração.
Se nós somos chamados a enfrentar os nossos ais, o que seria diferente? E eu queria mostrar apenas duas condições aqui. A primeira delas é essa: enfrente os seus ais, mas não sozinho, não sozinho. E aqui eu consigo lembrar do filme que eu já comentei, e aquele menino lá, com cara de anjo lá, que apanhava e era humilhado pelos outros, teve um dia que ele foi e ele deve ter ido sozinho de novo. Só que no coração dele, na mente dele, ele não estava mais sozinho. Ele estava acompanhado. Ele estava preparado para encontrar o valentão de novo. E eu acho que é isso que Deus quer fazer com a gente. E Deus nos ensina, né? Embora no dia a gente possa estar ali sozinho, a gente tem que lembrar dos ensinamentos do nosso mestre. Vai ser um passo que a gente vai falar disso, né? E é isso que acontece aqui com Josué. O texto vai falar assim, ó, leve todo o exército com você e avance contra o inimigo. Então, primeira coisa aqui, antes de seguir, é quando ele fala leve todo o exército com você. Diferentemente do que aconteceu lá no capítulo 7, quando ele interpreta e aceita a visão dos espias, ele mesmo que tinha sido um espia antes, né? Quase 40 anos atrás, e manda 3.000 homens. Ele acatou aquilo, pensando que era suficiente. Josué se convenceu que a avaliação dos espias era boa, e ele manda então e manda só 3.000 homens. Agora Deus fala para ele: vá com todas as forças. Vá com todas as forças. Isso me ensina também, né? Não dá para a gente fazer as coisas tá bom assim. A gente tem que colocar o coração e a alma em tudo que a gente faz. Esse foi o primeiro recado de Deus aqui para Josué. Mas o segundo é talvez mais importante ainda. Ele fala: eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Ou seja, Deus estava com ele. Deus estava junto com ele. E essa certeza é a certeza que Jesus nos deixou, né? Deus estará com você sempre. Foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos quando ele subiu, lá em Mateus 28. Deus falou: vão, façam discípulos, batizem, ensine-os a obedecer, a guardar tudo o que eu disse, mas saibam que eu estarei com vocês todos os dias. E Deus está reforçando isso para Josué naquele momento ali, né? E ele ainda promete, faz a promessa: você fará com Ai e seu rei o que fez com Josué e seu rei. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Uau! Tudo, né, que da outra vez eles não puderam, dessa vez eles vão fazer. Mas Deus estava falando aqui para ele, está dando um recado bem simples aqui. Como você fez antes da derrota, você teve muitas vitórias, não teve? Eu não sei se Deus mostra para você, traz na tua mente aí alguma derrota que você teve. Eu lembrei de várias na minha vida, que não tem muito sentido aqui contar nesse momento. Mas pensa aí numa derrota. Mas é interessante que Deus também traz vitórias, né? É como se ele estivesse dizendo aqui, ó, assim, ó, como em vitórias anteriores, eu vou te dar mais uma vitória, como eu já te dei várias. Estava comentando com Elisa, né, daquele hino Conta as Bênçãos, que a gente até pensou em cantar, mas depois abortou o projeto. Mas é muito interessante, não sei se você, porque alguns de vocês não têm origem em igrejas tradicionais, né? Então talvez não tenham cantado muitos hinos na sua vida. Eu não vou ler a letra inteira aqui, né? Mas o refrão fala: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E aí é muito legal, né? Porque os hinos são muito ricos em termos doutrinários, né? E ele fala justamente isso: se a tua vida está muito tempestuosa, se com desalento você julga tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez e vai ver surpreso quanto Deus já fez. E ele vai seguindo nessa toada. Fala várias situações que a gente vive,
e que a gente costuma murmurar. E aí ele fala: "Você já parou para contar realmente as vitórias que você já teve?" E talvez Deus tenha feito isso com Josué naquele momento. Fala: "Pensa em todas as derrotas. Pensa no Rio Jordão, pensa no Mar Vermelho lá atrás. Pensa em tantas coisas. Pensa em Jericó." E por isso ele fala aqui: "Você fará com Ai, o seu rei, e o seu rei, o que fez a Jericó e o seu rei, onde eu estava com você." Onde eu estava com você. Então, a resposta, se Deus fizesse essa pergunta para a gente, você lembra de alguma vitória? Você já teve alguma vitória? A resposta nossa seria, logicamente, sim. Então, a vergonha da derrota pode ser transformada no campo de vitória. Esse é o primeiro ponto aqui. E depois, também enfrente os seus ais conhecendo o seu inimigo. Eu vou dar um pulo pequeno no texto aqui, para trazer um pedacinho que está no versículo 5, quando fala assim: "Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade." Isso é a instrução que Josué deu para o povo, né? "Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes." Né? Então, existe aqui um detalhe que a gente passa batido quando lê, né? Nós também precisamos conhecer o nosso inimigo quando a gente quer vencer qualquer batalha, para saber as armas que eles costumam usar e como podemos nos comportar com eles. Para podermos saber qual é a melhor estratégia para vencer, é importante saber o inimigo. Interessante uma passagem, eu não vou projetar, mas eu vou ler aqui, Efésios 6:12, se você quiser anotar. Está contando uma coisa lá do povo contra... Primeira... não, perdão, é o texto de baixo, esse não. Efésios 6:12 fala que nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra seres humanos, mas contra principados e potestades do ar. Então, de vez em quando, você tem uma pessoa que fica te atazanando. E algumas vezes essa pessoa que está te atazanando, ela é um elemento usado pelo inimigo para te atazanar, para tirar a tua paz. E, de repente, o que a gente tem que fazer é orar por ela: Senhor, tira esse que está com ele ali, né? Para que a gente possa vencer. Mas o texto que eu ia comentar está em 2 Coríntios 2:11. No 1 Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala de um pecado, como de Acã, que existia dentro da igreja de Coríntios. Um caso lá de um filho com a madrasta, uma coisa assim, né? Uma coisa horrível. E ele fala: ó, tira esse cara do meio. Tira esse cara do meio. 2 Coríntios, esse cara volta, esse cara se arrepende, ele volta e aparentemente a igreja estava querendo manter ele longe, não queria saber dele. E aí Paulo olha aquilo e ele vê que isso é alimento para o inimigo das nossas almas, né? Então, em 2 Coríntios 2:11, Paulo argumenta que temos que cuidar da nossa atitude para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. É interessante que ele fala: pois não ignoramos e não podemos ignorar as suas intenções. Né? Então, muitas coisas da nossa vida, a gente precisa parar. Se quer ganhar de novo, você tem no teu coração uma marca de um grande erro que você cometeu, uma derrota que você teve. Estuda bem a situação, conhece o inimigo que está ali, qual é a tentação, o que te faz errar, para que Deus possa, então, te ajudar na vitória. Então, para vencer os nossos ais, portanto, precisamos agir de forma diferente. Não adianta a gente querer continuar com os nossos dias tudo igual. Então, toda vez que eu entro no carro, não acontece, hein? Eu estou só hipotizando aqui. Já aconteceu no passado, hoje não, né? Entro no carro, me torno... Eu lembro de um desenho do Pateta, lembra disso aí? Pateta todo assim, aquele jeito dele e tal, não sei o quê. E aí, quando ele entrava no volante, se tornava um monstro, um malvadão, brigando com todo mundo. Eu tive meus dias de Pateta nesse sentido. Então, imagina, aí um dia cai, aí no final você brigou com alguém no trânsito, e aí você, pô, senhor, de novo, cometi o mesmo erro.
Mas se eu não me preparo para vencer aquela batalha, eu vou cair de novo da mesma forma. Primeiro cara que me fechar, eu vou agir da mesma maneira. Agora, se eu procuro agir de outra forma, falo: "Senhor, acordo de manhã, faço o meu devocional, como o Otávio nos ensinou, na disciplina espiritual, eu estou bem azeitado, o senhor está comigo, senhor, vamos comigo para o trabalho? Vamos. Se o senhor está comigo no carro, dificilmente, eu posso até Ixi, vai abençoado, né? Deus te abençoe e tal. E já me peguei também fazendo isso, né? Graças a Deus por isso. É fazer de uma forma diferente. Amém? Tudo bem. Terceiro passo que eu queria compartilhar com vocês, e aqui é o maior na história, mas a gente vai resumir. Siga o comando ou a palavra do Senhor. Amém? Eu acho que isso Josué fez. Então, o que que Josué fez ali? Josué escutou a voz de Deus, teve a sua fé retroalimentada, não temeu, entendeu, acatou, deu o primeiro passo, fala: eu não vou temer, não vou ficar aqui desanimado, vou em frente, vou fazer o que o senhor me quiser. Vou conhecer o segundo, vou enfrentar, não vou, eu vou tirar aquele risco do nosso mapa, certo? E vamos lá, vamos derrotar esse Ai aqui, porque senão como é que ia ser? Eles iam fazer o quê? Vão deixar Ai lá e iam começar a pegar os outros povos em volta e o rei de Ai lá, bonitão, pimpão, sem ser atacado? Ele tinha que atacar. Era a cidade mais próxima, né? Então, vou fazer isso. Mas como vou fazer isso? Seguindo o comando do Senhor, seguindo a palavra dele. Amém? Então, olha que ainda estamos aqui perto do versículo 2, que fala assim: prepare uma emboscada atrás da cidade. Essa foi a forma diferente que Deus está falando ali. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 de seus melhores homens de guerra e os enviou à noite. Pensa bem, 30.000 homens. Da primeira vez que ele foi com 3.000. E sem oração. Sem oração. Dessa vez ele vai com 30.000 homens e com o Senhor. Com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Há um comando claro aqui de Deus, há uma estratégia bem diferente, muito diferente do que as 7 voltas que eles tiveram que dar, 7 dias em volta da cidade tocando a trombeta, em Jericó. O que mostra para a gente que Deus é o mesmo em princípio. Você quer conhecer Deus? A gente pode conhecer o caráter de Deus, a gente pode conhecer os princípios que ele segue, mas a criatividade dele nós não conseguimos. Muitas vezes a gente olha e fala: a vez que eu passei por esse problema aqui, Deus me indicou esse caminho. E aí você acha: mas esse caminho não vai dar certo. Quem disse que Deus vai mostrar o mesmo caminho? Ele está mostrando uma coisa muito criativa aqui, uma emboscada, uma coisa totalmente diferente. Há quem diga, escutei isso eh, num, 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 num estudo americano aqui, que essa emboscada foi uma estratégia de guerra, diz que foi a melhor estratégia que foi usada depois milhares de vezes aí por vários exércitos, mas foi uma coisa muito interessante que Deus mandou fazer aqui. Tá, então, estratégia totalmente diferente. A estratégia exige paciência, exigiu obediência, e Josué seguiu à risca aquilo. Então, esse versículo a gente já tinha lido, né? Eu e todos os homens que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Então Josué estava aqui transmitindo exatamente o comando que Deus tinha dado, as orientações de Deus. Está seguindo a risca ali. E tudo acontece realmente como o Senhor tinha dito. Então, o que a gente pode aprender aqui? Né? Que a gente pode aprender com o passado, Josué estava fazendo totalmente diferente também, e que obedecer a gente tem que fazer sem atalhos. Porque ele podia pensar: 30.000 homens, eu vou lá e piso nessa cidade, eu acabo com ela.
Mas não, o Senhor mandou fazer uma emboscada e eles seguiram da mesma maneira. Versículo 8 fala: depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou, eles foram ficar de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite entre o povo. Antes de falar disso aqui, eu queria que você entendesse uma coisa. A gente vai pular, porque são muitos, o texto é bem grande, e eu queria depois terminar, né, o próximo passo, o quarto, com lá no final do texto, né, quando vai ter uma parte mais devocional. Qual foi a estratégia aqui? Que Deus falou para eles: ó, vocês vão atacar a mesma cidade, só que dessa vez vocês vão com todos os homens que vocês tiverem disponíveis, só que vocês vão pegar parte dos homens e vão colocar nas costas da cidade um lugar em que eles não possam perceber. Se a cidade era num morro, né? Deve ter ficado lá num lugar escondido, nas muralhas e tudo mais. E esses homens ficaram ali, passaram a noite ali de tocaia, de forma que eles não viram. O resto do exército ia com Josué, Josué ia se fazer ver, né? Falou: olha nós aqui, de novo. E eles, então, quando eles fossem atacar, já que ele conhecia já a tática do inimigo, e o inimigo também falou: já batemos nele uma vez, vamos bater de novo. E aí todo mundo saiu. Até o último homem saiu, e ele ficou, a cidade então ficou desguarnecida, de porta aberta, e sem nenhum soldado dentro da cidade. Quando isso aconteceu, então Deus vai falar para o Josué. Josué tinha uma espada na mão e falou: quando você levantar aquela espada, aí tem toda uma discussão, uma conjectura, que batia o sol na espada, então os homens viam, alguma coisa assim. Mas quando eles percebem o comando, e aí eles vão e incendiam a cidade, como está escrito aqui, né? Então, de uma forma diferente. O que foi diferente também, da primeira vez para a segunda? Essa última frase aí: José, porém, passou aquela noite com o povo. Algo mudou na cabeça do próprio Josué. Aí você falou: vão lá e resolvam, né? Aqui ele falou: não, eu vou com vocês. Ele resolve dormir com os soldados, estamos juntos, né? Então não há espaço para negligência. Por isso, ele decide ir em frente do exército, à frente do exército, para estar com o povo, e isso aconteceu ali. Por isso, quando a gente olha para as nossas derrotas, a gente não derrota com pressa, mas com obediência. Eu queria dar um pulo aqui, já que a gente já tem mais ou menos a história, para o versículo 21, que é mais ou menos o resultado dessa batalha, que diz assim: quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Importantíssimo aqui aderir à palavra de Deus, especialmente em tempos de derrota. Josué instruiu todos os homens, eles fizeram exatamente o que Deus falou, e a gente pode dizer que a palavra do Senhor é sempre um guia para nós, né? A palavra do Senhor sempre será um guia certeiro e um refúgio seguro. Você tem buscado na palavra do Senhor o seu dia a dia? Ou você dá uma espiadinha nela só quando a coisa aperta? A vitória foi conquistada dessa forma, seguindo o Senhor. E aí, esse é o último passo que eu queria compartilhar com vocês. Renove o seu compromisso com o Senhor. Como é que isso aconteceu com aquele povo? Se você tem boa memória, cruzando o Jordão, antes de cruzar o Jordão, quando eles acabam de cruzar o Jordão, antes da batalha de Jericó, estavam prontos para batalhar, Deus fala: para.
vamos circuncidar todos os homens. Nenhum tinha sido circuncidado. O homem circuncidado fica fora de batalha, vamos dizer, uma semana. Pelo menos 4, 5 dias fora de batalha. Na porta de Jericó. Quer dizer, ele estava em Gilgal, do ladinho ali. Poucos quilômetros dali. Celebram a Páscoa. E aí foram para a batalha. Existe uma ordem de prioridade que muitas vezes a gente se esquece. Ele fala, eu vou tocar minha vida. E aí, de vez em quando, eu vou lembrar de Deus. O convite de Deus para mim e para você é diferente. Ele fala, me tenha no centro do seu coração e as batalhas serão vencidas. Amém? Isso aconteceu mais uma vez com o povo judeu. Infelizmente, nós vamos ver ao longo do livro de Josué, e se você pegar todo o Velho Testamento, você vai ver que nem uma gangorra, né? Que nem uma gangorra. O povo tem uma vitória, se acha, já se achou? Se acha, e aí, barranco abaixo, bagaceira total, pecado, idolatria. Aí o senhor tem que pegar lá no lodo, levanta, trata, restaura. Agora vamos fazer firme. Aí quando chega na glória, eu sou tão bom, eu sou tão boa, sou tão bonito, sou tão rico, sou tão inteligente, o tão que você quiser. Pura vaidade, né? Então, nesse momento aqui que nós vamos ler, que é do versículo 30 para frente, é como se fosse uma quebra naquilo tudo. Ou seja, o povo pecou, houve morte em função do pecado, mas houve houve medo, mas o Senhor chama o povo de novo e fala, olha, eu não quero vocês nesse cantinho, eu não quero você contra as cordas da sua vida, eu quero vocês em vitória. Jesus veio para nos dar vida abundante. Né? Então, acontece uma coisa muito interessante aqui, que Deus tinha dado para Moisés, lá do outro lado, isso está lá em Deuteronômio, acho que 27, quando Moisés fala para o povo, e logicamente fala para Josué, quando vocês chegarem lá, vocês puserem o pé, mas bem posto lá dentro da terra prometida, vocês vão fazer isso que a gente vai ler aqui agora. Tá? A partir do versículo 30, diz assim, então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavradas, das quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios de comunhão. É interessante você pegar isso aqui. Deus sempre queria os altares da forma mais simples possível. Ele não queria nem que as pedras fossem cortadas, né? A Ana tinha feito uma arte para isso aqui, tinha aquela coisa, aquelas pedras lá, com aquelas pedras redondinhas, que você vê de vez em quando, quem vai muito para o litoral ou fazer camping, né, pega uma trilha, tá meio na moda, né, aquela coisa de pedra, assim, um monte de pedra. Aquilo, eu não achei bem a referência, mas é alguma outra crença que não é a forma que Deus faz. Deus queria pedras brutas. Já pega essa pedra, achou essa pedra? Então põe ela lá. Vamos usar essa pedra do jeito que ela é, né? Só que nesse caso aqui eram pedras grandes, não lavradas, né? E eles queriam que fosse escrito sobre primeiro oferecer holocaustos. Versículo 32 fala: ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Ou seja, eles caiaram as pedras, né? Tem algumas versões que dá para entender isso. E ele escreveu a lei. Será que foram só os 10 mandamentos? A gente não sabe, né? Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes e os seus oficiais e os seus juízes, estavam de pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava de pé, de frente do monte Gerizim,
e metade de fronte do Monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Altar, leitura da lei, renovação espiritual. E eu pedi aqui, eu fui atrás de uma foto que mostrasse esses dois montes. Logicamente que isso é agora, está distante, vocês não estão vendo, mas tem uma cidade ali no meio, né? Tem prédios, tem casas ali no meio. Mas imagina esse anfiteatro natural que Deus deu a visão para Moisés muito antes lá deles entrarem na Terra Prometida, e é nesse meio, nesse vale, portanto, que Josué congregou o povo ali para que esse momento acontecesse. E os dois versículos finais falam assim: em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam com eles. Então, isso ali aconteceu. A vitória, a gente pode dizer que leva a celebrar, leva à celebração. E o foco aqui volta a ser Deus e não o sucesso. E isso ficou bem claro ali, né? Então, a gente pode dizer que a vitória só é completa quando nos aproximamos de novo do Senhor, não importa o que tenha acontecido. A gente falou aqui de 4 princípios, 4 passos de superação. Não tenham medo, não desanimem. Acho que esse é o primeiro. É interessante que se eu chego para vocês e falo, não tenha medo, não desanimem, mas você não sabe o que eu estou passando? Não sabe onde meu calo aperta? Mas se Deus nos diz, Ele sabe onde o nosso calo aperta. Muitas vezes melhor do que a gente mesmo, né? E viu? Ela concordou, né? Aí a pergunta que eu faço, como é que tem sido sua vida com relação a esse passo? Você sai? O medo tem tomado conta dos seus dias? Das suas ações? O desânimo, porque talvez você tenha encarado os seus inimigos sempre da mesma forma e eles sempre te machucam, eles sempre te humilham. O Senhor te manda fazer diferente. O segundo passo, enfrente os seus ais de uma maneira diferente. Cansei de dizer isso para vocês aqui, né? No meu tempo de consultoria. Falava, nada mais tonto do que querer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa, né? Muito comum o consultor dizer isso para convencer os donos de empresa a pagar para eles fazerem as mudanças que precisam. E eu já fiz isso também, né? Mas é uma realidade para a vida. Se você não muda os seus hábitos, por exemplo, eu tô com 105 quilos, gente. É um absurdo. Eu me olho no espelho, eu tenho vergonha. Tô perdendo roupa. Tem camisa que eu não posso mais pôr porque fica ridícula, né? Então tem que estar sempre com as mesmas que são folgadinhas, tudo bem, né? É... Mas se eu não mudar, eu nunca vou perder. Eu nunca vou emagrecer. Se eu nunca ler a palavra, eu nunca vou saber o que Deus tem para minha vida. Então onde eu vou ver? No Instagram? No Facebook? Ou em alguma série? Ou The Chosen vai mostrar para mim o que Deus tem para mim? É a palavra, é a leitura. Enfrente os seus ais, mas mudando algo na sua maneira de encarar a tua fé. Terceiro passo aqui,
Siga a palavra do Senhor e o seu comando. Seu chamado, eu coloquei aqui, né? Seu chamado. Pensei tanto no comando que eu li comando, né? E estava ali o seu chamado, né? O seu chamado. Ele te chama para algo mais na sua vida. Tá tudo bem se você morrer assim, mas ele sabe que você pode mais. Ele sabe que você vai ser mais feliz e mais realizada, se você realmente seguir o chamado dele. Quem sabe ele está te chamando hoje para alguma coisa mais profunda e ampla. E quarto, renove a sua aliança com o Senhor. Renove a sua aliança. Queria te convidar para você fechar os seus olhos nesse momento. Tinha uma frase que eu anotei, eu lembro que está lá no quadro branco lá em casa, e eu não trouxe ela comigo, eu não me lembro, mas era uma coisa muito interessante, de que quando você convida o Senhor para uma batalha, ele não só quer te dar a vitória, mas ele quer estabelecer com você um relacionamento. Ele fala, eu quero ir junto com você. Então, que passo o Senhor está chamando você a dar hoje? Em que área da sua vida você ainda tem derrotas? Em que área de sua vida você precisa escutar Deus falando a você? Não tenha medo, não desanime, eu estou com você. Vamos fazer dessa vez, enfrente esse ai, mas vamos fazer de uma forma diferente. E eu quero estar com você. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque em Ti existe cura, Senhor. Só em Ti nós podemos ter a verdadeira vitória, Pai. Eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes que eu, e tenho certeza aqui que posso representar a vários que estão aqui, Senhor, tentei fazer as coisas pela minha própria experiência, pela meu entendimento da minha própria capacidade. E foi justamente nesses momentos que o Senhor mostrou, Pai, quanto eu necessitava de Ti. E, Pai, eu quero declarar nesse momento, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós queremos o Senhor na nossa vida, Senhor. Vem atuar, ó Pai. Vem nos dar as vitórias. Vem nos mostrar, ó Pai, que nós precisamos conhecer do nosso inimigo para não sermos mais alvo de derrota na frente dele. Sim. Confiamos em Ti, ó Pai. Renovamos nessa manhã a nossa fé, a nossa confiança nas Tuas promessas. Assim como Josué, naquele momento, diante de todo o povo, eles falaram de todas as bênçãos e as maldições, Senhor, e reataram com o Senhor, ó Pai. E a Tua palavra diz que enquanto Josué esteve junto com os judeus, eles se mantiveram fiéis. Que seja assim também junto conosco, na nossa vida, Senhor, para a Tua honra e glória. Amém.